Pessoal, tudo bem? Agora que a gente já aprendeu a importância da normalidade, a importância de se verificar a curva em forma de sino, eu vou mostrar para vocês duas formas de aferir normalidade. A primeira é justamente construindo aquela curva em forma de sino. A segunda é mostrando para vocês num software estatístico de graça, tá? Wagner, como que eu construo aquela curva em forma de sino? Não seria só selecionar os meus dados, por exemplo, aqui eu tenho massa de frutos, selecionar os meus dados, colocar inserir e fazer um gráfico de colunas? Tudo bem, eu concordo que você tem um histograma, tá? Que é o que a gente usa para fazer a curva em forma de sino, mas o Excel fez do jeito que ele achou melhor, tá? Ele não seguiu as regras estatísticas para você construir a curva em forma de sino. Então a gente vai ter que construir essa curva nós mesmos, tá bom? Construir esse gráfico para aferir a curva nós mesmos. E aí você precisa de duas coisas. Primeira, você precisa saber quantas barrinhas você tem. Cada barrinha a gente vai chamar de classe. Então você tem as classes aqui. Você tem que definir quantas classes o seu conjunto de dados permite, tá? E a segunda coisa, o tamanho dessas classes. O tamanho dessas classes. Bom, então nós vamos primeiro fazer esses dois passos para depois construir a curva. Então eu vou deletar esse gráfico aqui, tá? E a gente vai seguir esses dois passos. Primeiro, definir o número de classes. Gente, para se definir o número de classes, você vai olhar quantos dados você coletou. Nesse caso aqui, ó, eu já selecionei todos os dados, ó, Ctrl Shift para baixo, e eu tenho 70 dados. Então eu tenho 70 indivíduos coletados, 70 frutos coletados e assim por diante, tá? Então, se eu tenho 70 frutos coletados, eu vou olhar aqui, ó, tá? 70 é um número menor do que 25? Não, tá? Se fosse menor do que 25, você utilizaria 5 classes, tá? A gente chama de classes de K, tá bom? 70 está entre 25 e 100? Sim, 70 está entre 25 e 100. Então, você usa essa fórmula aqui, ó. Basta fazer a raiz de 70, a raiz do número de indivíduos ou de amostras que você tem, tá bom? E se você tivesse muitas amostras, você faria 5 vezes log na base 10 daquele número, tá? Que é mais raro de acontecer, tá bom? Geralmente a gente trabalha aqui, ó, nesse intervalo, tá bom? Bom, vamos fazer o cálculo, né? Então vamos fazer o cálculo. Vamos primeiro definir o número de classes, tá? Eu poderia simplesmente falar assim, definir K, tá? Mas eu acho mais fácil para explicar para vocês, chamar de classes mesmo, tá bom? Aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Então vamos definir o número de classes. Aqui a gente tem 70 dados, então eu vou colocar igual raiz, tá? Porque 70 está entre 25 e 100, então eu vou digitar a raiz de 70, tá bom? Ou seja, esse cálculo está falando o que pra gente? Você vai ter 8,3 barrinhas. Como não dá para ter 8,3 barrinhas, as barrinhas têm que ser inteiriças, né? Então a gente vai arredondar. No caso, 8,36 é menor do que 8,5, tá? Que seria bem no meio ali entre 8 e 9, né? Então a gente vai arredondar para baixo. Se tivesse dado 8,51, aí a gente arredondaria para cima e aí a gente teria 9 classes. Nesse caso, então, o nosso número de classes vai ser 8, tá? Porque tem que ser um valor inteiro, tá bom? Eu vou até diminuir aqui para vocês, para ficar mais fácil. Eu vou pintar, tá? Eu vou pintar porque a gente vai usar esse valor daqui a pouco. Assim que você fez isso, você tem que definir o tamanho da classe. Para você definir o tamanho da classe, tem um pequeno procedimento que você vai calcular a amplitude total. Wagner, como assim amplitude total? Não tem nada demais, tá? Você pode fazer assim, ó, igual máximo, lembra da amplitude? Seleciona os dados, deixa eu selecionar os dados aqui, e você vai calcular o mínimo. A gente já teve isso, tá? Então eu estou despreocupado, mas basta você seguir que você consegue fazer isso. Então você tem o máximo e o mínimo dos seus dados. E aí o que você tem que fazer? Qual que é a amplitude total? É simplesmente o máximo menos o mínimo. O máximo de t igual, menos o mínimo. O que vai ser a amplitude total? A amplitude total, que eu vou fazer ela aqui embaixo, ó, ela vai ser o máximo menos o mínimo. Tá bom? Então a amplitude total vai ser de 5,7.
Wagner, por que eu calculei a amplitude total? Porque agora você faz uma formulinha rapidinho para você definir o intervalo de classe. Intervalo de classe, tá? Notem que são vários pequenos cálculozinhos, mas não tem nada de muito difícil, né? Muito esquisito aqui não. Qual que é o intervalo de classe? O intervalo de classe vai ser minha amplitude dividido pelo número de classes que você tem lá em cima. Então, nesse caso, meu intervalo de classe vai ser 0,7125, tá? Acabou dando um número quebrado aqui. Mas esse vai ser meu intervalo de classe. Ixi, Wagner, mas e agora, né? Eu não quero que fique quebrado esse valor. Arredonde, tá? O seu intervalo de classe aqui pode ser, vamos arredondar para baixo, né? Porque deu menor que 0,75. Vai ser 0,7, não tem problema, tá bom? Então você já definiu o intervalo de classe e você já definiu o número de classe. Daqui para frente, agora você constrói o histograma, tá? Como eu vou construir este histograma? Pessoal, a gente faz assim, ó. A gente pega o menor valor que você tem, 0,8, e aí você vai procurar no seu teclado esse símbolo aqui, ó. O que esse símbolo significa? Que você está incluindo o 0,8, tá? E aí você vai colocar 3 tracinhos assim e vai pegar 0,8 mais 0,7, que é o tamanho do intervalo de classe. Então vai chegar, você dá um espaço aqui, 1,5. Wagner, que doideira é essa que você está mostrando para a gente? É a mesma coisa de você escrever 0,8, ó, de 0,8 a até 1,5, ok? Seria a mesma coisa de eu escrever assim, mas fica muito longo na hora da gente fazer o gráfico, né? Isso fica meio grande. Então o que a gente faz? A gente usa essa simbologia. Não que você precise sempre usar a mesma simbologia, tá? Mas é uma forma aí de tornar um pouco mais fácil. Notem que o 0,8 entra, tá? E 1,5 não. Tá, Wagner, mas e qual que vai ser o seu próximo intervalo de classe? 1,5, aí você coloca aquela barrinha, dá 3 hífens, mais 0,7, então dá 2,2. E assim você vai construindo. Qual que vai ser o próximo intervalo? Pensa vocês aí, tá? Tenta raciocinar. Vai ser 2,2 até 2,2 mais 0,7, então 2,9. Não se preocupem se os valores ficarem dessa maneira aqui, né? Não ficar exatamente no meio ou exatamente terminando com zero, tá? O próximo, 2,9, 2,9 mais 0,7, 3,6. E assim você vai construindo os seus intervalos de classe, tá? Mais 0,7, 4,3. Opa, 4,3. 5,0. 5,0. 5,7. E 5,7. 6,3. Vamos contar quantas classes a gente já fez aqui, né? Ó, selecionei os dados, eu já fiz 8 classes, tá? Uma coisa que é interessante vocês notarem, tá? Como aqui eu fiz um intervalo de classe menor, né? Eu arredondei para baixo. Um dos valores, 6,5, vai ficar fora aqui, tá? Vai ficar fora. Para esses casos, você pode tomar várias decisões, tá? Quando isso acontece, porque eu arredondei para baixo, e isso acontece quando a gente arredonda para baixo, eu faço assim, ó, tá? O último intervalo de classe vai até o último número, e aí você segue bonitinho, tá? Não tem problema você fazer isso, tá? Não tem problema. Ah, Wagner, mas eu não quero fazer isso não, eu quero aumentar uma classe. Pode também, tá? Ah, eu quero fazer tudo bonitinho. Se você quiser fazer tudo perfeito, você usa esse intervalo. Mas a construção não fica prejudicada, tá? Na verdade, não tem problema algum. E agora, Wagner, o que eu vou fazer? Bom, gente, agora é um procedimento onde você vai selecionar os seus dados, tá? E você vai clicar em classificar e filtrar do menor para o maior. Mandei classificar do menor para o maior. Por que eu fiz isso? Porque agora você vai contar quantos indivíduos tem entre 0,8 e 1,5. Então você vai fazer uma contagem, tá?
E aí nessa contagem é fácil de fazer. Você vem 0,8 até 1,5, não, até 1,4, porque o 1,5 ele entra na segunda classe. Então a primeira classe tinha 6, ó, basta você contar aqui, ó, 6. Quanto que vai ter a segunda classe, que é de 1,5 até 2,2, mas 2,2 não entra? Aqui você vai ter 4. O próximo, 2,2 até 2,9, mas 2,9 não entra, né? Esse daqui deu 11. 2,9 até 3,6. Aqui já bastante, né? Mas o 3,6 não entra. Aqui deu 19. 3,6 até 4,3. 3,6 até 4,3. Opa. Deu 17. De 4,3 até 5. Não tem 4,3. Até o 5. O 5 não entra, né? Deu 6. Do 5 até o 5,7. Deu 4. Ok? Deu 4. E do 6 do 5,7 para frente, deu 3. Então, o que vai acontecer? Aqui você já fez a contagem dos indivíduos. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, eu acredito que seja mais simples. Tá? Você vem aqui, ó, em gráficos, e você vai fazer um gráfico de coluna. Tá bom? Então você vai fazer um gráficozinho de colunas aqui. Bem simples assim, tá? Esse gráfico de colunas, como você pode perceber, ele vai estar com os intervalos aqui, tá? Esses intervalos, eles estão meio grudadinhos, daqui a pouco eu mostro para vocês como desgrudar. Mas agora o procedimento é o seguinte, você clica aqui, ó, você seleciona essa barrinha aqui, você vai clicar com o botão direito, formatar série de dados, ele vai aparecer uma caixa aqui do seu lado, tá? O que essa caixa vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui nessas barrinhas, tendo selecionado as classes, tá? E se você começar a mexer nesses dados aqui, ó, você vai perceber que você consegue mudar o tamanho dessas barras, tá? Então aqui você consegue colocar uma distância entre as barras, ó. Ou você pode colocar sem distância nenhuma. Se você colocar sem distância nenhuma, tá feito o seu histograma, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, né? Esse gráficozinho, ele lembra uma curva em forma de sino, tá? Pessoal, ele lembra, tá? Um pouquinho, não é tão perfeito, não ficou aí perfeitamente, né, uma curva em forma de sino, mas ele lembra uma curva em forma de sino, tá? Existem outras possibilidades de você tentar fazer essa curva em forma de sino, tá? Tem várias formas aqui no Excel, tá bom? Você pode, por exemplo, fazer um gráfico de linhas, tá? Então, quando eu faço um gráfico de linhas, ó, talvez fique até mais claro que se assemelha, sim, a uma curva em forma de sino, tá bom? Então, aparentemente, esses dados não têm muitos problemas e você pode aplicar estatísticas nele, tá? Ok, Wagner, mas e se os dados forem muito longos ou forem um pouco confusos? Aí você vai fazer num software, tá bom? E eu vou, no próximo vídeo, estar mostrando esse software para vocês.